Hello there, já diria Obi-Wan Kenobi, em sua célebre cena em que ele enfrenta General Grievous. Para você que não sabe do que eu estou falando, sim, eu estou sendo um grande nerd agora e citando aí para você frases de Guerra nas Estrelas, Star Wars, episódio 3. Olá, como vai? Eu tô aqui preparando o episódio de hoje, me preparando para dormir também. Então, eu vou organizar a minha cama, que tá cheia de mochila. Você ouviu o barulho da mochila abrindo? A mochila abriu. Eu abri a mochila. Ela não se abriu sozinha. Vou dar umas coisas aqui que eu vou fazer o que hoje? Eu tô muito leitor, né? Esses dias. O podcast virou um podcast de leitura, basicamente. Mas hoje vai ser o segundo episódio de leitura de histórias de crianças. Estou aqui com o livro Histórias que nos contam em Luanda. Luanda, país aí. Isso aqui é um livro que não é Luanda. Poxa vida, molhei minha cama, deixei a garrafinha de água em cima da cama e molhou. Agora eu vou ter que dormir no molhado. É assim que vai ficar. A vida é triste. A vida é injusta. Às vezes, você molha a sua cama sem querer. Enfim. Histórias que nos contam em Luanda. De Rogério Andrade Barbosa e Jô Oliveira, da editora FTD. É um livro de histórias infantis, né? Histórias infantis. Esse livro aqui eu ganhei de presente. Ganhei de presente da minha companheira. Que com certeza ela sozinha deve equivaler a 25%, quem sabe mais, do índice de pessoas que escutam esse podcast. Oh, meu Deus, eu apaguei a luz, eu vou ler. Como é que eu vou ler com a luz apagada? E aí, me deu esse livro no ano passado ainda. Eu esqueci porque que ela me deu esse livro aqui. Tinha alguém vendendo, ela comprou e não conseguiu dizer não, comprou e me deu. Eu falei, tá bom, eu vou ler esse livro aí. Vou ler no podcast. Eu tô passando o livro aqui. Tem um livro que tem algumas histórias. Tem 3 histórias. Então vamos ler o prefácio aqui do livro. Como nasceram essas histórias? Então diz aqui. A convite da Embaixada Brasileira em Angola e do Instituto Nacional do Livro e do Disco de Angola, participamos durante 10 dias, né, em junho de 2008, de uma série de atividades em Luanda. Lançamento de livros, exposição, ilustração, palestra, oficina, não sei o quê. Embora já conhecêssemos outros países africanos, essa era a nossa primeira viagem a Angola. Angola aí, com certeza, um dos países mais notórios da África, na minha opinião, porque eu gosto da Angola. Logo sentimos como se estivéssemos em casa, tal a gentileza e especialidade com que fomos recebidos em todos os lugares. Os 3 dias que passamos ministrando oficinas de produção de texto e imagem para as crianças, jovens e adultos foram particularmente inesquecíveis. Segundo as palavras do mestre Paulo Freire, não estávamos ali só para ensinar, mas sim aprender primeiro para ensinando, depois continuar a aprender. Quer saber? Eu não quero ler isso aqui não. Eu quero ler a historinha logo, né? Então quero ler a historinha. Tem aqui historinhas com muitas ilustrações bonitas, boas pinturas. Então aqui tem a história da Domicalinga.
Esse é o nome da história. Então, essa página aqui tem uma imagem, que é uma imagem aqui em primeiro plano, um rio caudaloso, tem um hipopótamo, tem um peixe pulando e uma mão. Só uma mão peluda, saindo, né, emergindo desse rio. E no segundo plano, ali mais distante, a gente tem a floresta, né? E tem uma moça negra. Ela tá com uma saia, ela tem uma saia, um chinelinho, uma blusinha, um colar, um turbante. Ela tá carregando uma moringa, um negócio para carregar água. Enfim, essa é a imagem que tem, bem colorido. Várias cores bonitas. Então, história aí. Uma mulher grávida que ficara viúva muito jovem tinha de buscar água todos os dias num rio distante. Não era fácil carregar a desanga, pote grande de barro, mas ela não tinha quem lhe ajudasse. À medida que os meses passavam, sua barriga aumentava. Aí na imagem a mulher está com uma barriga um pouco grandinha mesmo. Até um dia que ela não conseguiu suportar o peso da desanga, que equilibrava na cabeça, que é o pote, né? Para carregar água. Naquela manhã, desesperada, ela sentou-se em uma pedra à beira do rio e gritou bem alto, tão alto que assustou os pássaros empoleirados nos galhos dos imbondeiros. Né? Ela gritou o seguinte: "Prometo dar meu filho a quem me ajudar!" No mesmo instante, um braço peludo levantou do meio das águas, acenando para a mãe. Ela, assustada com a inesperada aparição, tornou a gritar: "Prometo dar meu filho a quem me ajudar!" Para aumentar seu espanto, um outro braço surgiu das profundezas. Pensou a princípio que fosse Kianda, sereia dos rios, lagoas, fontes e mares, dotada de poderes sobrenaturais, ou então Nyanzumbi, alma de outro mundo. "Prometo dar meu filho para quem me ajudar", murmurou ela, morta de medo. Dessa vez o que apareceu foi a cabeça do ser mais temido da floresta, o Dikish. Dikish, não sei como fala isso. Um monstro pavoroso que tinha o corpo coberto de pelos, como se fosse um enorme macaco. Sem dizer uma palavra, ele pegou a desanga e ajudou a mulher como ela havia pedido. Enquanto Dikish caminhava, socando o chão com seus gigantescos pés, os animais pequenos, atordoados, corriam para suas tocas para não serem esmagados. Os passarinhos, por sua vez, ao ouvirem o chap-chap dos passos da medonha criatura, cessavam imediatamente de cantar. E assim foi. Todas as manhãs, o monstrengo reaparecia pontualmente para ajudar a mulher. Ninguém percebia a presença do misterioso auxiliar, pois a jovem grávida morava em uma cabana afastada das outras do vilarejo. "Daqui a 7 anos, quando o menino já estiver crescido, virei buscá-lo", disse o Kiddish, quando percebeu que a mulher estava prestes a dar à luz. Não demorou muito para a criança nascer, um menino forte e bonito. Como ele não tinha pai, a Muvalessa, parteira mais idosa e experiente da aldeia, ajudou a escolher o nome do recém-nascido, Domikalinga. O garoto, desde cedo, demonstrou ser muito inteligente e capaz de adivinhar as coisas, como se fosse um quimbanda, homem que, entre outros mistérios, pode prever o futuro. O desenho da criança nascendo. Aí tá. O tempo, dizem os mais velhos, passa tão rápido que a gente nem vê. E foi assim que o menino prometido, ao ser peludo, surgido das águas. E foi assim com o menino prometido, ao ser peludo, surgido das águas. Logo completou 7 anos e foi estudar numa escola perto da sua aldeia. Certa manhã, depois que ele havia saído da escola, a bateria está acabando. O Dikish apareceu e disse para a mãe de Domikalinga:
Vim buscar seu filho, foi Cícero. Ele não está, foi para a escola. Como é o nome dele? Domi Kalinga. O Dickish então deu meia volta e se encaminhou para a escola. O monstro, porém, não sabia que o menino podia adivinhar a sua presença. O garoto, ao perceber que o Dickish estava se aproximando, combinou com os colegas para dizerem que também se chamavam Domi Kalinga. O Dickish, para disfarçar o aspecto repelente, molhou e penteou os cabelos que lhe tampavam os olhos, jogando-os para trás, e colocou as calças e a camisa que havia roubado de um camponês, de modo que pudesse passar desapercebido. Antes de entrar na sala de aula, arrumou a roupa e limpou os pezões enlameados. Depois pediu licença ao professor e, do alto dos seus 2 metros de altura, perguntou num tom roufeno, não sei como é que é essa palavra. Quem é Dome Kalinga? Eu, responderam todos os alunos, levantando os braços, sem se intimidar com a presença da colossal figura. O Dickish, furioso, retornou à cabana da mulher e ordenou com um vozeirão que fez a mãe do menino tremer. Raspe a cabeça do garoto, assim não terei dificuldade em reconhecê-lo. À noite, enquanto a tristonha mulher pelava a cabeça do filho, ele tentou consolá-la. Não chore, mãe. Já sei como enganar o Dickish novamente. No outro dia, Domi Kalinga chegou mais cedo à escola e pediu para que todos os colegas cortassem o cabelo igual a ele. Imagine a raiva do monstro ao ver a turma inteira de cabeça raspada. Desnorteado, ele correu até a casa da mãe do menino e anunciou: o nosso filho, a partir de hoje, não vai mais para a escola. A terrível ameaça ainda paira no ar. Quando Domi Kalinga ouviu à distância o choro da mãe, na ponta dos pés aproximou-se de sua casa para ver o que estava acontecendo. Quem é você? Perguntou o Dickish assim que o garoto entrou na cabana. E quem é você? Retrucou Domi Kalinga, que não era para ter retrucou Domi Kalinga, que não era para ter medo da cara feia. Sou seu pai. Mentira, disse o menino tentando correr. O Dickish, porém, foi mais rápido. Agarrou o fujão e colocou-o debaixo do braço, e sem se importar com as súplicas da mulher, falou: agora ele me pertence e vou levá-lo para minha casa. No meio do caminho, depois de andarem um bocado, encontraram uma velha a lavrar seu milharal. Uma senhora tão velha, mas tão velha, que suas tranças brancas arrastavam pelo chão. Estamos com fome, disse o grandalhão. Sou, eu sou pobre e tenho um pouquinho de mudimbo e de mufete. Mufete, não sei como fala isso, respondeu a camponesa, apontando para uma tigela de madeira. Serve, disse o esfomeado Dickish, engolindo o resto da papa de fubá e do peixe assado na brasa, sem dividir com o menino que dizia ser seu filho. Tão logo acabou de comer, ele exigiu: quero água. Tem que buscar na cacimba, disse a idosa mulher apontando para o poço cercado de pedras. Fique aqui me esperando, disse o Dickish para Domi Kalinga, antes de matar a sede. Aproveitando que o monstro se afastara, a velha aproximou-se do menino e ensinou: não aceite qualquer bebida oferecida pelo Dickish e preste atenção em uma coisa. Ele perde a força se você pegar um pano vermelho pendurado no teto da cabana. Obrigado, agradeceu Domi Kalinga. Tome cuidado. Quem entra lá não sai, avisou quando se despediram. Ao anoitecer, assim que os dois chegaram à cabana do Dickish, ele foi logo oferecendo ao menino uma caneca com líquido escuro. Domi Kalinga, embora tivesse morto de sede, seguiu os conselhos da velha e recusou a bebida. Não, obrigado. À noite, para evitar que sua presa fugisse, o Dickish dormiu encostado à porta do covil. A cada ronco que ele dava, as frágeis paredes de barro tremiam. O menino, de olhos fechados, nem se movia.
Ao comprovar que o grandalhão caíra no sono, esgueirou-se com cuidado até a trave central da cabana. Protegido pela escuridão, subiu o mais silenciosamente que pôde, tomando cuidado para não despertar seu sequestrador. Qualquer descuido, sabia, e estaria perdido. Finalmente, com um gesto rápido, arrancou o pano vermelho do teto. Na mesma hora, o Dinkins deu um grito pavoroso e saiu correndo, desaparecendo na escuridão. A partir desse dia, assim me contaram, Dom Micalinha e sua mãe puderam viver em paz. Acabou a história. Deu 15 minutos de historinha. Depois tem outras, eu leio outras historinhas. Eu tô com muito sono pra comentar esse conto aqui. Eu vou fechar o livrinho e vou dormir, que é o que você deveria fazer também. Boa noite. Um abraço no seu sorriso.